Olá e bem-vindos a mais um podcast nas alturas. Como é que é, maltinha? Está tudo bem com vocês ou quê? O que é que andam a fazer da vida? Têm ido à escola, estudado muito, fazendo os trabalhos de casa e, e têm passeado o cão? Ok, isto foi para aí a intro mais estúpida que eu podia fazer. Isto hoje não está muito fácil, pá. Isto hoje é quinta-feira, são 10 da noite e eu tenho que gravar podcast. Mas estava numa mood mesmo que não me apetecia nada. Até cheguei aqui no computador, vim ver vídeos para o YouTube e tal. E agora já estou um bocadinho com mais vontade. E assim, eu acho que se calhar é estúpido eu estar-vos a dizer que não tinha vontade. Ou que não é não tinha vontade, vontade eu tinha, não estava era na mood. Porque vocês ficam, então mas estás aqui a fazer isso tipo forçado e não sei o quê. Tipo, ainda ficam a aziar comigo porque estou tipo a fazer o podcast sem ser tipo só porque me apetece bué. Mas, é pá, pessoal, vocês têm que perceber. Eu falei da consistência e eu pretendo levar a consistência ao limite. Isto é, todas as semanas vai ter que sair um podcast. Nem que eu tenha de gravar no iPhone se estiver tipo no Camboja. Hum, Hei de gravar um podcast. E hoje não vai ser diferente. Por mais que eu não esteja na melhor mood para o fazer, tenho aqui uns temas bem bacanas para começar aqui a descascar e a rasgar no pod. E eu espero que vocês curtam. Portanto, mas é começar já com os temas bacanos. É assim, primeiro tema, muito fixe, que é, será que devemos ou não seguir uma plant-based diet? Aí o Duda esquece ser vegan, aquele cromo, não basta já os verdes que ele consome, ainda quer ser só vegan. Pá, é assim pessoal, não sei, eu gosto bem de carne, eu gosto bem de hambúrgueres, hambúrgueres de. Tipo hambúrgueres com batatas fritas. Hambúrgueres, cheeseburgers. Eu gosto bué de comer carne. Eu como carne todos os dias e como produtos animais todos os dias. Mas saiu um documentário há pouco tempo que eu não sei se vocês viram, mas teve bastante. Pá, teve bué hype. E bué da gente falou sobre ele. Houve podcasts sobre isso e etc. Que é o The Game Changers. Se vocês têm algum interesse mínimo em performance de atletas ou nesta história de ser vegan, não ser, ou pá, se querem simplesmente só saber o que é melhor para vocês, acho que é um documentário bacana de ver. Está no Netflix e pá, eu acho que o documentário está muito bacana. A primeira vez que eu vi, tipo, curti, houve ali várias cenas que eu curti, mas também houve muitas coisas que me deixaram tipo desconfiado e que fiquei tipo, epá, não sei até que ponto é que isto é bem assim, ou não sei até que ponto é que este teste é científico, ou não é só uma balela qualquer que me estou aqui a vender. Pá, mas overall tipo, achei o documentário interessante e fizeram lá uns testes interessantes e curiosos. E também falaram de algumas coisas que não deixam de ser factos que eu achei bastante bacanas. Pá, e portanto aconselho-vos a ver. Agora, eu que sou um atleta, e vocês sabem, pelo menos se me conhecem ou se já ouviram algum podcast para trás, sabem, isto tem para mim esse interesse, não é só o interesse da saúde, mas também tem o interesse da performance atlética que me pode vir a ajudar ou não. Portanto, eu quis me informar melhor. E então o que é que aconteceu? Eu vi o documentário, pensei tipo, isto aqui é um bocado bullshit. Depois saíram notícias sobre isso, discutiu-se um bocado isso lá no meu ginásio. Saíram várias notícias a dizer que havia coisas que não se confirmam, outras que eram balelas, etc, etc. E eu tipo, bem, de facto a minha dieta é melhor porque eu já como imensos vegetais e fruta, mas também com produtos com proteína de origem animal e que me fazem bem e que eu preciso. E gosto. Mas, assim, depois saiu um podcast do Joe Rogan com o Chris qualquer coisa, agora não me lembro do nome dele, que basicamente era dar debunk ao documentário da Game Changers, onde o Chris, que acho que é um nutricionista ou uma espécie de nutricionista, mas também já tentou ser vegan, pá, basicamente era um gajo que estava a dar todas as razões e a mostrar que tinha opiniões em contrário das que apareciam no documentário.
falou de montes de problemas com a dieta vegan, falou de como é que nós íamos conseguir atingir certos níveis de proteína, certos níveis de aminoácidos, nananana, que vêm da nossa dieta. E explicou tudo e disse basicamente que aquilo não era, que aquilo era um documentário de propaganda vegan e que não devíamos, não devíamos largar por completo os produtos de origem animal. Depois também falou da vitamina B12, montes de merdas, pronto, que eu, montes delas nem sequer sei o que é, mas por ser estúpido não quer dizer que não vá ouvir pessoas que são menos estúpidas do que eu falar sobre o assunto e tirar as minhas ilações. E foi o que eu fiz, foi o que eu estava a fazer. O que é que sucede depois de ouvir esse podcast e de ter a minha conclusão de realmente eu é que estou bem e vou comendo carne, etc. Mas claro, temos que incluir muitos vegetais e tudo mais, fruta e isso, mas aquele documentário não faz justiça ao que é verdade. Pronto, fiquei nesta. Mas tipo uma semana depois, ou duas, uma semana e meia se calhar, sai um novo podcast do Joe Rogan, onde ele chama de novo esse tal Chris e um gajo que é o James, que foi lutador do UFC, que realizou e participou no documentário que a Netflix fez, e eles têm uma conversa aos dois. No início da conversa, aquilo estava... Pronto, a opinião manteve-se, mas ao longo da conversa, simplesmente o James, que é quem realizou o documentário, um dos que realizou o documentário, conseguiu provar e conseguiu fazer o Chris, que tinha uma opinião contrária, admitir que errou em montes das análises que fez no podcast anterior, que disse bastantes disparates, disse erros científicos que mal estava a ser capaz de ler certos gráficos que devia ser capaz de ler para estar ali no podcast a comentar aqueles assuntos. E basicamente conseguiu provar tudo o que foi contestado. Ele não provou tudo o que foi contestado, mas tudo o que teve tempo para contestar, para comentar, que tinha sido contestado no podcast anterior, ele conseguiu chegar lá e provar que tinha razão e que não estava a dizer coisas da boca para fora e que aquilo não era um documentário de vegan propaganda e de facto tinha fundamento e provas científicas. Pronto, é assim, eu não vos vou dizer para irem ouvir estes podcasts todos, porque daqui nada vejam aí o documentário que tem para aí uma hora e tal. E já agora vejam o primeiro podcast do Chris, onde ele falou mal do documentário, que tem para aí 3 horas. Eu ouvi. E já agora, para chegarem à conclusão, ouço o podcast final com os dois, que tem 3 horas e tal, tipo 3 horas e 40 minutos. Eu também ouvi. Mas eu realmente tenho muito interesse neste assunto e quero melhorar e quero saber como é que posso ter melhor performance e ser mais saudável, e tratar-me da melhor forma possível. Por isso eu informei-me e fui ver. Agora, dito que podem confiar na minha palavra, que eu posso-vos prometer que não estou a mentir, e isto é uma segurança ao ouvir-me dizer isto. Como eu disse que não vos estou a mentir, vocês já acreditam, não é? Mas podem acreditar na minha palavra, eu ouvi tudo. E se calhar vale-vos a pena só ouvir o documentário e podem tirar daí algumas ilações e pode ser que mudem alguma coisa na vossa dieta que vos venha a ajudar ou que vos venha a fazer sentir melhor e que curtam. Pronto. Portanto, aconselho ver esse documentário, acho que é bacana. Agora, até que ponto é que eu vou ficar só a comer plantas? Não sei, não acredito. Não é fácil, por enquanto não. O que eu queria fazer à partida era fazer tipo metade das minhas refeições plant-based e o resto já podia pôr tipo ovos, carne, peixe, etc. Mas metade queria fazer plant-based, e ver como é que me sentia. Porque também mudanças drásticas nunca é bom e eu não sei até que ponto é que estou 100% convencido que deva abandonar a carne, porque também foi uma coisa que eles não provaram a 100%, nem nos podcasts a seguir ao documentário, é que a carne fazia mal. Tipo, o James falou de várias coisas e falou de muitas coisas em que as plantas faziam bem, e
pá, eu percebi que sim, pode resultar para muita gente uma dieta à base de plantas, com os devidos suplementos, porque há suplementos que tu tens que tomar se estiveres numa dieta à base de plantas. Mas não sei até que ponto é que a carne me faz assim tão mal e quero eliminá-la da minha dieta. Pronto, este tema, pá, eu acho que é um tema bacana, mas é um tema. Ok, é o que é. Se forem ver, depois digam-me a vossa opinião, pessoal. Eu acho que vale a pena. Depois, estive a ouvir também o prós e contras sobre a cannabis. É assim, a minha opinião é que eu sou a favor da legalização, seja medicinal ou recreativa. Não quero entrar agora por aí, mas posso entrar noutro podcast, mas agora não é esse assunto que eu trouxe para falar. Pá, vim só comentar que eu achei prós e contras, pá, um programa, é assim, cada vez mais eu sinto que a mainstream media tem problemas bué da grandes. Primeiro, olha, a apresentadora sinto que estava completamente à toa. Sinto que é uma senhora, pá, que se calhar foi ler um bocado sobre o assunto, informou-se um bocado, mas que não sabia bem no fundo o que é que implica todas estas e o que é que sei lá, pá, não sei qual é a expressão que eu quero, mas tipo as entranhas do assunto da cannabis, sinto que ela não sabia, que sinto que se foi informar para o programa que teve a fazer, pá, e depois sinto que como a pessoa que estava a apresentar e a mediar fez um trabalho mau. Depois acho que houve outros convidados que não tiveram no seu melhor, mas lá está, depois isso também há muitas coisas que são opiniões e outras que são factos que são ditos de certa maneira que, pá, depois estão sempre estão sempre à interpretação de quem está a ouvir. Mas quero deixar também uma crítica. O formato do programa não, hoje em dia, pá, lá está, é a mainstream media, não nos ajuda a chegar a uma conclusão, não nos ajuda a discutir o tema. Estava a ser numa sala, no auditório do Chapalimau, na Fundação Chapalimau ali em Algés, pá, e tinha, pá, 8 convidados intervenientes que falaram, e falavam à vez, pronto. Só que o tempo que tinham para falar não dava para aprofundar, pá, de nenhuma forma, nenhuma das ideias que eles trouxeram. Portanto, tu tens ali um pequeno tempo de antena onde falas superficialmente sobre uma parte do tema da cannabis, nem sequer é a tua opinião de uma ponta à outra, opinas durante algum tempo sobre uma parte do assunto, pá, e depois toda a gente fala um bocadinho, depois dá outra vez uma volta e fala outra vez toda a gente um bocadinho, pá, e eu sinto que o assunto fica por ser aprofundado. Sinto que se dá muitas informações que estão à superfície às pessoas, e para eu que até sou entendido, não sou entendido, mas já li muito, já pesquisei muito, já ouvi muito e sou interessado, portanto sinto que tenho algum conhecimento do assunto. Pá, eu ouço as opiniões de toda a gente e consigo perceber o que é que cada um está a tentar explicar e passar com a sua mensagem. Mas para quem não esteja tão informado, sinto que há um problema e que essa pessoa não vai conseguir tirar dali uma conclusão, nem pouco mais ou menos fiel em relação ao que o assunto realmente é. Portanto, pá, fica aqui pá, um props negativo para o programa. Portanto, não é um props, fica uma crítica, pronto. Fica uma crítica, não curti muito. E acho que está cada vez mais nos canais mainstream de mídia olharem para coisas como este podcast, ou pá, se bem que este podcast não é exemplo para ninguém, mas pronto, não interessa. Podcasts no geral em que se debatem temas tipo a fundo e que demora o tempo que demorar, a pessoa consegue expor as suas ideias, ser entendida como deve ser, e há uma conversa e há um diálogo, não é ali um tempo de antena como têm, por exemplo, os políticos quando estão a tentar fazer campanha. E é isso. Depois tem aqui mais um tema marado, mas estava tipo, no outro dia estava a ter uma ideia. Tive uma ideia que isto não é uma ideia que eu vou fazer, mas pronto. Estava tipo a ver um filme ou a ver uma série e estava com aquela na cabeça de nesta série quem é que eu sou? Tipo,
sabem aquela cena que o pessoal faz de no Game of Thrones eu sou o da Mountain, porque eu sou bué da grande e bué da forte, e tu és o anão, sou estúpido, porque és bué da pequeno e és um bêbado do caralho. Um, yeah, bué da vez há essa cena de tipo, nós ficamos tipo, sei lá, não sei se vocês têm essa cena, mas eu tenho de às vezes estou a ver a série e estou tipo a pensar qual das personagens é que eu seria ou me enquadrava. Tipo, epá, no fundo, eu digo sempre alguma, mas a verdade é que a maioria das vezes eu não tenho, eu não me identifico e não me posso comparar a nenhuma. Claro que um gajo quer ser sempre o mais fixe, tipo, aí não, eu no Game of Thrones sou Jon Snow. Eu sou Jon Snow porque eu sou bué da corajoso e luto e arrisco a minha vida. Mas a verdade é que eu não tenho nada a ver com o Jon Snow. E eu estava tipo, pá, aquelas mocas de meia-noite, um gajo está lá tipo, a ver uma série e pensa assim, mas nessa série eu acho que sou este gajo, meu, este gajo é fixe e tal. Mas na verdade não. A maioria das vezes nós não temos nada a ver com nenhuma das personagens porque lá está, são personagens. Yeah, era só para partilhar aqui este pequeno pensamento da minha cabecinha. Não sei se vocês também têm estas mocas de pensar, tipo, quem é que são numa série ou num filme, mas eu, como mais vezes tenho, quis só trazer isto para o universo. Que mais? Eu tenho aqui um tema. Ok, eu vou abordar este tema. Este tema é bué da chato, pá. Este tema é daqueles que, ui. Mas pronto, eu vou abordar e vou dar aqui uma opinião que eu acho que é muito bacana e eu acho bué de importante o pessoal pensar um bocadinho sobre isto. Portanto, aqui vai, para os meus 20 listeners, porque, como sabem, sou um gajo cheio de ouvintes neste podcast. Portanto, ainda vou ter aí tipo uma espera amanhã quando for a sair para o trabalho. É assim, eu vou dar uma opinião sobre um aspecto e sobre aqui uma particularidade do aborto. Eu não vou discutir. Isto não é bem, se calhar não é bem sobre o aborto, é mais ou menos. Pronto, é assim, eu sou a favor do aborto, 100%. Pronto, pá. Eu sei que há muita gente que é religiosa e que, para elas eu dizer isto um outrage, mas pá, eu sou a favor. Acho que as mulheres têm o direito de abortar se quiserem, por todas as razões e mais algumas, seja porque não é uma boa altura para ter um filho, seja porque não têm condições financeiras, seja porque não querem ter um filho com aquela pessoa, seja porque foram violadas, o que for. Acho que sou da opinião que quem não concorda com o aborto, ponto final, parágrafo, está a viver noutro século. Só por aquela última razão que eu dei de se uma mulher for violada, por mais religioso que seja, tens de ser capaz de pôr isso de lado e dizer assim, tu aborta essa criança se estiveres grávida, porque como é óbvio que não vai ser uma criança amada como deve ser, não é? E eu sou da opinião, pronto, que o aborto pode ser feito, deve poder ser feito. Mas não é bem isto que eu quero discutir. Se o aborto pode ou não ser feito, deve ou não ser feito, isto é um tema para outro podcast, talvez. Eu vou dar aqui só uma ideia que, pá, tipo, eu na minha pele hoje em dia não estou a pensar em ter filhos agora, mas já tenho consciência que vou querer ter filhos. Portanto, é um assunto que já passa pela minha cabeça ocasionalmente. E eu no outro dia estava a pensar, tipo, se uma pessoa com quem eu tivesse relações sexuais engravidasse e eu não quisesse ter um filho com essa pessoa, tipo, vamos por aqui um cenário hipotético, que eu conheci uma miúda qualquer na noite e aconteceu, pronto, isto é impossível nesta fase da minha vida, mas vamos dizer que aconteceu e a miúda engravidou. Mesmo que não tenha sido uma miúda conhecida na noite, por exemplo, uma amiga que, pronto, e aconteceu. E eu sei que não tenho nenhum interesse em criar uma criança com aquela pessoa,
porque não gosto dela, porque não acho que vai ser uma boa mãe, pelas razões que forem. Hum, Quando chega a este ponto, a decisão fica aonde? A miúda engravidou, ela veio-me dizer que quer ter o filho, eu não quero ter o filho. Como é que é? A decisão está nas mãos da mãe, correto? Exatamente. A decisão está nas mãos da mãe. Tipo, se a mãe quiser ter o filho, vai ter o filho. Se a mãe não quiser ter o filho, é tipo, safei-me de boa e por favor que nunca mais me aconteça uma cena destas. Agora, isto é tudo muito bonito, mas eu vou aqui introduzir uma ideia que eu acho que fazia muito sentido neste caso. E que se estamos a evoluir para uma sociedade pá, mais liberal e se estamos cada vez mais a progredir, acho que isto faz sentido. Pá, espero não vir dizer um disparate e esta é das coisas que eu mais quero a vossa opinião. Portanto, pessoal, se ouvirem este podcast até aqui, depois manda-me uma DM para o meu Instagram, que é @DuarteNazário, para quem não tem, que toda a gente tem. Mas mandem-me uma DM a dizer a vossa opinião. No caso, portanto vou agora dizer a minha opinião. Estou aqui a enrolar, mas vou dizer agora a minha opinião. No caso de uma miúda, nessas circunstâncias, engravidar e vir ter comigo dizer, olha, engravidei de ti e eu quero ter o filho. Eu como pai não quero ter o filho. Que hipótese é que eu tenho? Eu não tenho as hipóteses de dizer, não, vais abortar. Porque não posso, porque no fim do dia o corpo é da mulher e ela é que tem a decisão. E eu acho que isso faz sentido e respeito isso. Se o corpo é da mulher, ela tem decisão final se quer ou não ter aquele filho. Mas há aqui uma questão. Se a mulher tem a decisão e tem o poder de decidir no fim do dia ter a última palavra se quer ou não quer ter aquele filho, no mínimo, se eu, o pai, não quiser, eu tenho que poder não assumir o filho. Pronto, e a partir de agora podem-me odiar ou podem simplesmente achar que é uma boa ideia, mas é assim, vejam na minha posição, eu não gosto daquela pessoa, vejam na posição do homem, porque a posição da mulher já todos sabemos, não é? Tipo, o corpo é delas, se ela não quiser estar a fazer a gestação de uma criança, não vai estar e aborta, ponto final, parágrafo, a decisão é delas e temos que respeitar, concordo, 100%, ok? Eu como pai, se disser, não, por favor, eu quero ter o filho, mas depois a mãe não quiser, simplesmente tem que engolir um sapo gigante e aceitar, porque o corpo é das mulheres. Portanto, elas vão ter a última palavra. Correto? Correto. Eu acho que é isto. Eu acho que isto está certo. Mas temos de dar aqui uma hipótese aos homens. Que se por acaso engravidaram uma mulher e não querem ter um filho com ela, eu acho que eles não devem ser... eu acho que eles não devem ser prejudicados, não é prejudicados, mas não devem ter que ficar agarrados a um filho que não querem criar com uma pessoa que não querem criar. Portanto, eu acho que faz todo o sentido se a mulher decidir que, apesar do homem não querer, vai ter o filho, deve poder tê-lo sem qualquer problema, porque no fim do dia a decisão é dela, mas o pai também pode dizer, ok, eu respeito que tu queiras ter o teu filho, mas eu não quero criar uma criança contigo, eu quero simplesmente, eu não quero assumir este filho. E isto tem que, na minha opinião, isto não pode ser um problema. Porque assim, eu, como jovem de 24 anos, eu já sei que quero muito vir a ter filhos. E que quando chegar à altura, com a pessoa certa, vou ser um ótimo pai e vou dar tudo aos meus filhos. E vou ser capaz de os criar da melhor maneira e de ser um bom pai. Mas também tenho consciência que se estivesse numa situação em que não queria ter um puto com aquela mãe, ou naquela altura, ou é uma péssima altura da minha vida, ou não tenho dinheiro naquele momento, e etc. Mas a mãe quer, também tenho consciência que devia ser capaz devia estar na liberdade de escolher. Porque, tipo, no fim do dia, a escolha e a decisão do miúdo vir ou não cá para fora é da mãe.
Mas eu, como pai, não posso ficar só simplesmente preso à decisão de uma pessoa que pode nem ser nada. Pode ser um caso de uma noite. Percebem? Pá, isto pode ser muito insensível, mas e de longe que eu me sinto bem com o pensamento de não criar um filho que veio de mim. Mas eu acho que faz sentido. Eu acho que que esta ideia faz sentido. Porque eu, como pai, tenho que ter alguma saída também. Não posso ficar simplesmente algemado a uma mulher que não amo e obrigado a criar um filho com uma pessoa com quem não me identifico, que vai ter valores que eu não quero para o meu filho. Percebem? Ou com uma pessoa que eu nem sequer conheço. Ou numa altura da vida que eu nem sequer posso. Pá, e acho que é isso, maltinha. Estamos nos sólidos 25 minutos. O podcast vai ficar por aqui. Esta opinião é bué da... eu percebo. Pode ser um bocado tipo... Ei, tu és um grande otário. Quem acha isso, por favor, discuta o assunto comigo. Mas eu tenho mesmo esta opinião. E se calhar até há aqui pontos que eu não estou a ver. Por exemplo, eu só estou a pôr... Eu estou-me a posicionar tipo defensivamente para quem por exemplo está teve uma one night stand, ou tipo tem uma miúda amiga colorida que teve 3 ou 4 vezes e aconteceu, pá, e não vai passar disso e não quer nada com ela, percebem? Pá, é desta perspectiva que eu venho. Se calhar há outras perspectivas que eu não estou a ver, e se calhar cada caso é um caso, e há muitos casos em que não faria sentido isto. Também admito que sim, mas tenho esta opinião e acho que faz sentido, pelo menos o pai também, ter uma maneira de salvaguardar no caso de não querer criar aquela criança. Porque no fim do dia a decisão é da mãe. Mas pronto, pessoal, olha, é nisto. Este podcast sinto que foi tipo bola de neve. Começou assim fraquinho e comigo a falar, a engasgar-me bué e etc. Mas acho que depois começou a desenrolar melhor e que no fim até consegui mais ou menos explicar-vos esta ideia. Quero agradecer a quem me tem dado o props quando curto o podcast, ou quem me dá um feedback, ou quem me dá uma opinião. Acho que isso é sempre bacana. E sempre é sempre bem-vindo. Quero também dizer que eu já não sei se vou fazer um podcast antes do Natal, portanto, se eu não fizer, um Feliz Natal a todos. Mas estou a pensar fazer um podcast em que vou falar de alguns assuntos do Natal, mas se calhar só depois, porque não quero pôr ninguém com bad vibes. Não, mas eu curto o Natal, mas tenho aí uns assuntos a dizer e se calhar vão ficar para um podcast que vai só sair depois do Natal. Eu vou entrar de férias para a semana, vou tentar ter tempo para aprender aqui, fazer umas edições de som para pôr umas intros no podcast e etc. Acho que era bacana. E basicamente é isso. Mais uma vez, obrigado se ouviram até aqui. Feedback é sempre bem-vindo. O podcast continua a bombar, apesar de não estar a crescer, mas vai continuar a bombar, porque consistência é chave. E mais tarde ou mais cedo, vêm mais seguidores. Portanto, pessoal, olha, obrigado e vejo-vos no próximo podcast, nas alturas. Tchau!